Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores no segundo domingo do Tempo Comum. Paramos em Angra para falar com o ouvidor cônego Ricardo Henriques. Estamos na 17ª semana de sede vacante, um dia depois do Papa ter alertado novamente para a necessidade de vivermos a Igreja Hospital de Campanha. Num discurso aos escrivães regulares da Ordem de Teatino, Francisco alertou este sábado para aquela que considera ser a maior praga numa comunidade religiosa, numa comunidade cristã, que é quando os irmãos não cuidam uns dos outros e começa a conversa, o mexerico e a espiritualidade do caruncho. Palavras do Papa. Para já vamos à atualidade da Igreja Diocesana. Chegaram esta quarta-feira ao Convento da Esperança as novas zeladoras da imagem mais venerada no arquipélago e a que gera maior devoção entre açorianos, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e são religiosas do Bom Pastor, ramo contemplativo. Depois da saída das Irmãs de Maria Imaculada em junho do ano passado, o santuário é agora casa de 3 novas religiosas, Madalena, Joana e Jacqueline, a superiora da comunidade, que falou ao Igreja Açores sobre esta nova experiência nos Açores. A irmã Madalena, que vem do Equador, e está aqui há já 5 anos no Portugal, fala bem o português, e está muito feliz de desenvolver a sua missão aqui como contemplativa, na parte do acolhimento dos peregrinos, na oração, e a irmã Madalena. E temos a irmã Joana Isabel Garcia, que é do Peru. Ele também já está há 5 anos, e também está com essa disponibilidade interior de orar pelas pessoas, de acompanhar, de trazer toda a vida de presente às suas orações contemplativas e silenciosas. E tem eu, a pessoa, a irmã Jaqueline, que sou brasileira, estou aqui há 2 anos, e também como líder da comunidade, animadora, a gente costuma dizer animadora local. E a minha expectativa e a minha missão aqui é animar a vida espiritual das minhas mães e de todas aquelas pessoas que nos procuram, sobretudo que procuram de conselho, de escuta, de acompanhamento espiritual, e essa doação de animação da vida orando, que aqui possa nesse local tornar uma escola de oração. A vinda partiu de um convite endereçado pela Diocese de Angra e que para já tem uma duração de 3 a 6 anos, que é a oração das Irmãs do Bom Pastor, já presentes em Ponta Delgada e entregues ao serviço de mulheres e vítimas de violência doméstica, na Rua de Lisboa, Paredes Meias, com o Santuário do Senhor Santo Cristo, há várias décadas, também ajudou a solidificar. Somos uma congregação com 2 estilos de vida, irmãs apostólicas e irmãs contemplativas. E temos ainda o voluntariado, que são a união dos amigos do Bom Pastor. E aqui no santuário é a presença contemplativa, é a nossa missão. Testemunhar a primazia de Deus, através dos valores essenciais da vida contemplativa. Temos como a oração, a vida litúrgica, o acolhimento, a reconciliação, a lex divina, o silêncio e a solidão e, sobretudo, a clausura do coração. Num primeiro contacto com a comunidade açoriana, as irmãs já se sentem devidamente acolhidas. Vocês são um povo muito acolhedor, muito espiritual, que tem sede e procuram o sagrado. São muitas pessoas que passam aqui pelo santuário. A minha experiência está em poucas horas, vamos assim dizer, não tem ainda 48 horas, mas eu já observei o quanto vocês transmitem essa alegria interior, esse acolhimento, essa abertura de acolher essas missionárias. E eu sinto que é um povo que tem muita sede do sagrado, que acredita, que confia, que busca, e isso é muito bonito, muito
A Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor foi fundada por Maria Eufrásia Pelletier no século XIX com o intuito de cuidar da educação de crianças, jovens e mulheres que eram excluídas da sociedade. As 3 novas irmãs que em Ponta Delgada vão passar agora a zelar pela imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres são latino-americanas e vão dedicar-se sobretudo à oração. Uma presença que o reitor do santuário saúda, lembrando que é uma espécie de regresso às origens. No espaço aonde chegam mais pedidos de oração, haverá uma comunidade que de manhã à noite rezará pelas intenções de todos. Arranca hoje oficialmente a campanha para as legislativas do próximo dia 31 de janeiro. Vários organismos da Igreja apelaram já a um debate sério e com ética nas diferenças que são próprias da democracia, para que se fale de ideias, projetos e propostas sem pôr em causa as pessoas. A Comissão Nacional de Justiça e Paz refere mesmo que é necessária uma política sã, que não se contenta em administrar o existente com remendos ou soluções rápidas, mas se preste, como forma iminente de amor pelo outro, à busca de projetos compartilhados e sustentáveis. Maria do Céu Patrão Neves, da equipa diretiva do Instituto Católico de Cultura da Diocese de Angra e professora catedrática de Ética na Universidade dos Açores, lembra que é preciso realismo e sensatez no debate e nas propostas dos partidos. Nós todos temos perfeita consciência que há uma tentação enorme por parte dos políticos de traçar grandes metas extraordinariamente ambiciosas e depois, claro, como não são execuíveis, algumas são mesmo ilusórias, acabam por não se cumprir, geram frustração nos cidadãos e também a desconfiança nos políticos. Eu gostaria que realmente os políticos, os candidatos, cedessem à tentação de discursos extraordinariamente otimistas, que raiam mesmo o ilusório, como apontei anteriormente, e nos apresentassem propostas sérias, objetivas, realistas, execuíveis e, mais ainda, não apenas propostas, ideias e metas, mas também os meios para as concretizar. A professora catedrática admite que esta não é só uma tendência dos políticos, os eleitores também têm esta mania de seguir a boa retórica. Vamos muito no canto da sereia, adoramos os belos discursos, a excepcional retórica e também devemos tentar perceber por trás do discurso bonito e dessa retórica empolgante o que é de facto possível, aquilo que é uma promessa realista. Maria do Céu Patrão Neves considera que os debates foram, na generalidade, esclarecedores, mas há preocupação ao nível dos temas como os valores que não foram abordados e que são muitas vezes debatidos e votados apenas como moeda de troca. Algumas questões de grande impacto nacional que têm uma fortíssima dimensão ética, e eu exemplifico nomeando a questão da eutanásia, da gestão de substituição, a inseminação pós-mortem. Estas questões, entre outras, foram utilizadas como moeda de troca para obtenção de outros fins para além daquilo que estava de facto em discussão. Isto é, tendo um Parlamento bastante fragmentado, tendo um governo minoritário, estas grandes questões dos valores foram, no fundo, negociadas como sendo bandeiras de alguns partidos, pois vamos apoiar estas bandeiras destes partidos para que estes partidos nos deem depois apoio em outras questões de dimensão social. Por isso, esta utilização dos valores identitários de um povo como moeda de troca para uma mera estratégia política tem sido uma realidade dos últimos anos. Eu creio que esta situação deve ser considerada com muita seriedade pelo eleitor cristão. Nós não podemos pactuar com o mercantilismo dos valores. Aos açorianos, a antiga eurodeputada pede que não se abstenham. O
voto, para além de um direito, é também um dever cívico, como nós sabemos, e o cristão deve cumprir os seus deveres para com o Estado, para com a comunidade em que se integra e a que pertence. Não vale a pena começarmos a arranjar desculpas do género nenhum candidato me satisfaz. Esta não é uma justificação aceitável para não votar. Às vezes é apenas uma desculpa para um comodismo não assumido. Mesmo que nenhum candidato nos satisfaça, nós devemos deslocar secção de voto, dar baixa do nosso nome nos cadernos eleitorais e colocarmos o nosso voto na urna, mesmo que seja um voto em branco. A campanha para as legislativas de 2022 arranca oficialmente este domingo e vai sufragar a constituição da 15ª legislatura da Assembleia da República. Chegou ao fim a visita informal do administrador diocesano a todas as ouvidorias da Diocese. O balanço para já é positivo. O cônego Hélder Fonseca Mendes, que reuniu no final do périplo com o Colégio de Consultores esta semana, considera que a proximidade e a presença são importantes para garantir a coesão, sobretudo do clero. Estar presente, saber das pessoas, das suas dificuldades, porque o bem da Igreja também é o bem dos padres e são pessoas importantíssimas na construção das comunidades e a partir deles também da presença da Igreja no mundo. E de maneira que encontro situações muito diversas, desde o corpo que tem de lutar, que atingiu o limite da idade, mas continua cheio de determinação e de vontade a estar ali naquela ilha. Santa Maria com 2 padres jovens, Flores e Graciosa com 3, São Jorge e Faial com 6, Pedro Vitória com 7, e depois logo o Ouvidoria de Angra do Turismo são os 25, estou a falar dos que estão realmente no ativo. De maneira que são situações muito diversas, mas muito interessantes no encontro, seja de trabalho, seja também depois de algum convívio mais descontraído. Para além dos sacerdotes, o cônego Hélder Fonseca Mendes conseguiu ainda reunir também em algumas ouvidorias com as câmaras municipais, escolas e misericórdias. As dificuldades são na fixação do laicado na organização da vida das comunidades cristãs. Depois vejo algumas dificuldades que no fundo são da Igreja, mas não são só da Igreja, da vida comunitária e da vida social. Essa tendência que nós vemos na organização da sociedade civil, dos seus corpos intermédios, da dificuldade de haver voluntários para as direções, para as organizações, de um voluntariado comprometido e permanente. Essa dificuldade também se sente na vida das comunidades cristãs. E de maneira que aí noto, de facto, alguma diferença. Alguns quadros que conhecia há 30 anos ou há 20 anos. Notamos agora mais alguma dificuldade na organização da vida comunitária. Hoje é muito difícil reunir as pessoas em assembleias, que há anos também na vida pública era possível fazer assembleias alargadas e as pessoas vinham, e hoje cada vez isso se torna mais difícil. Promover ou convocar assembleias e as pessoas participarem, reuniões, e quanto mais o assunto é distante localmente, maior é a dificuldade das pessoas aderirem ou participarem. Se é um assunto de base da paróquia ou da vila, pois aí há mais algum interesse imediato. Quanto mais remoto é o assunto ou é de todos, há um menor interesse ou mais alguma dificuldade de participação. A indiferença da sociedade civil contagia também a Igreja, na opinião do administrador diocesano, o que naturalmente dificulta o processo da caminhada sinodal proposta na Igreja nos Açores. O próximo passo é visitar também as ouvidorias de São Miguel, já que, devido ao elevado número de casos de Covid-19, o administrador diocesano só reuniu com os 8 ouvidores. Começa esta terça-feira a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Devido à pandemia, as 2 celebrações que estavam previstas para São Miguel e Flores foram canceladas. Ainda assim, o responsável pelo Serviço Diocesano para o Diálogo Ecuménico e Interreligioso, Monsenhor José Constância, apela ao espírito ecuménico e que, em unidade, todas as paróquias açorianas possam viver esta data através da oração. Nós tínhamos uma bela perspectiva, boas perspectivas,
uma outra na linha do passado, uma outra também na linha, digamos, de algo de inovador, mas a pandemia praticamente faz com que as pessoas não se possam encontrar em assembleias nem em celebrações assim de grande número. De qualquer maneira, de 18 a 25 vamos viver a semana de oração pela unidade dos cristãos. É uma semana ecuménica, é uma semana que diz respeito às 165 paróquias da nossa diocese. Portanto, devemos nos colocar numa atitude de oração e também daquilo que for possível de reflexão, à base do tema deste ano, que é Vimos sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. Portanto, os materiais que foram enviados pela Cúria Diocesana para todas as paróquias poderão ser belos elementos, ou podem estes elementos servirem muito àquilo que cada paróquia fizer em criatividade na oração, ou em família, ou em algum grupo mais pequeno, ou até nas próprias celebrações. Vimos uma estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. É o tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, fundada em 1908 e que se assinala anualmente entre 18 e 25 de janeiro. Tempo agora para as habituais rúbricas. Começamos com o Igreja a Ler, com o Padre José Júlio Rocha. Igreja a Ler, com o Padre José Júlio Rocha. No dia em que iam matá-lo, Santiago Nazar levantou-se às 5:30 da manhã para esperar o barco em que chegava o bispo. É assim que começa uma famosa novela de Gabriel García Márquez, Crónica de uma Morte Anunciada. Gabriel García Márquez é sempre agradável de ler. É um dos grandes escritores do século XX, sul-americano, um dos expoentes máximos daquele movimento que ficou conhecido como o realismo mágico. Aliás, os inícios dos livros de García Márquez são sempre interessantes e reconhecidos como o início daquilo que eventualmente será o mais famoso dos seus romances, 100 anos de solidão, que começa assim. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o seu pai o levou a conhecer o gelo. Gabriel García Márquez, como disse há pouco, é dos grandes escritores da literatura mundial do século XX. E ele considerava esta pequena novela, Crónica de uma Morte Anunciada, como o seu romance mais perfeito. E tenho tendência a concordar com ele, apesar dos outros grandes livros, os 2 livros de grande fôlego, os 100 anos de solidão a que me referi há pouco, e o Amor nos Tempos de Cólera. O facto é que esta pequena obra da Dom Quixote é uma delícia de ler. A morte de Santiago Nazar, o protagonista desta novela, é uma morte estranha, vítima da denúncia falaciosa de uma mulher repudiada na noite de núpcias. O jovem Santiago Nazar é condenado à morte pelos irmãos da sua hipotética amante, como forma de vingar publicamente a honra ultrajada e sob o olhar cúmplice ou impotente da população expectante de uma aldeia da Colômbia. É esta a história verídica que serve de base ao romance e que logo nas suas primeiras linhas é enunciada. A morte de Santiago Nazar está, portanto, anunciada desde a primeira linha da história. Toda a comunidade sabe do iminente assassinato, movido por vinganças, mas nada nem ninguém o salva do seu trágico fim. Fatalidade, destino, o absurdo da existência humana
o que explica a tragédia que se abateu sobre o protagonista desta crónica. Nesta trama de construção perfeita, de uma beleza inaudita, Garcia Marques monta um quebra-cabeças cujas peças se vão encaixando pouco a pouco, através da sobreposição das versões de testemunhas que estiveram próximas a Santiago Nazar no último dia da sua vida. Em quem acreditar? Como descartar a parcialidade das versões e o espelho quebrado da memória dos envolvidos? É isto que o leitor vai descobrindo ao longo da narrativa, cuja estrutura tem o rigor jornalístico da reconstituição dos factos, que é tão caro a Garcia Marques. O autor, Garcia Marques, mantém durante toda a escrita a poesia, a sensualidade e a beleza na sua história e nas suas personagens. Publicado em 1981, um ano antes de receber o Nobel da Literatura, que o consagrou definitivamente como um dos mais importantes autores contemporâneos, Crónica de uma Morte Anunciada é um prazer de leitura. E agora tempo para o Entrevistas com o Padre Teodoro Medeiros. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Hoje piscamos o olho aos fãs de terror, algo que não é certamente habitual nesta rubrica. A razão é simples. A série Midnight Mass, Missa da Meia-Noite, situa-se num contexto religioso católico de uma pequena comunidade. A ela chega um novo padre, dinâmico e interventivo. Tão dinâmico, de facto, ao ponto de fazer mesmo um milagre, conseguindo que uma jovem paralítica volte a andar. Nem tudo é o que parece, mas os fios narrativos vão se desenrolando e há espaço para mistério, na forma de algumas mortes de teor sobrenatural e algumas grandes revelações, e que envolvem, sobretudo, o padre. À semelhança da primeira temporada de True Detective, em que a ação servia de desculpa para alguns diálogos relevantes, também aqui os personagens falam muito e o que têm a dizer sobre vida, religião e filosofia pessoal é muito pertinente. A série consiste apenas de uma temporada, num total de 7 episódios. O terror, pelo menos nos primeiros 5 episódios, é relativamente suave. A plataforma é a Netflix. Midnight Mass não agradará a todos, com certeza, mas é uma série que inclui algumas reflexões muito válidas e envolventes sobre temas religiosos. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. Tempo agora para a entrevista. Hoje paramos em Angra para tomar o pulso à ouvidoria do coração da Diocese, onde situa a Catedral Diocesana e um santuário, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição e também o Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na Serreta, embora este mais afastado da ouvidoria, do centro da ouvidoria. Obrigada, Padre Ricardo Henriques, ouvidor de Angra, também diretor deste serviço diocesano. Vivemos um tempo desafiador para a Igreja, mas simultaneamente um tempo de grande expectativa. Como é que lê este tempo que a Diocese Insular vive, particularmente neste período em que estamos em sede vacante? Ora, boa tarde a todos. Este tempo que nós vivemos, na verdade, é um tempo especial. E ao ser também um tempo de sede vacante, naturalmente cria alguma expectativa. É verdade que a Igreja continua a fazer o seu caminho, mesmo não tendo bispo, que é o que acontece agora, porque tem todos os outros elementos para poder fazer a sua vivência, que é a fé em Jesus Cristo, o dom do Espírito, a palavra de Deus e a Eucaristia como elementos da Igreja particular, mas naturalmente o Bispo, enquanto ligação às origens, ao
há o colégio apostólico, não é? E enquanto elemento que faz parte do colégio episcopal, que nos dá a garantia, não é, da sucessão, da tradição, da autoridade apostólica, naturalmente é alguém que vai aglutinar à sua volta as vontades que existem e o compromisso que existe de levar por diante a missão da Igreja, não é? Que é dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Naturalmente que faz falta, evidentemente, não podemos ser minimalistas, como alguém dizia antigamente, a gente sabe que tem que haver um bispo, mas um bispo é menos um bom padre a trabalhar, também não podemos ver dessa maneira. Por outro lado, também não vejo colocar todas as expectativas no bispo, porque, como alguém disse aqui há uns anos atrás, um antigo professor meu aqui, que a Diocese de Angra nunca foi muito acolhedora para os seus bispos. Portanto, no início há um grande fulgor inicial, mas depois parece que tudo se esvai. De maneira que continua-se a trabalhar, mas naturalmente falta algo, e isso nota-se. E neste caso concreto, neste processo em que nos encontramos, do ponto de vista da Diocese, do ponto de vista de cada uma das ouvidorias e de cada uma das paróquias, que neste momento também está interpelada, digamos assim, ou estão interpeladas para esta caminhada sinodal que nos é proposta a partir de Roma e que, no fundo, se tem que conjugar com a nossa própria caminhada sinodal, de que forma é que esta ausência de bispo pode ainda afetar mais esta falta de mobilização e de entusiasmo perante este momento da Igreja? Eu penso que pode afetar, pelo menos em certa medida, porque há um pouco a ideia de que no anterior episcopado havia muita vontade de fazer este sínodo, pelo menos de fazer a caminhada sinodal, porque sínodo nem sequer está marcado, não é? A Assembleia Sinodal nem sequer está marcada, nem isso interessa para já, e porque era muito vontade dele, se calhar agora, não havendo bispo, há uma certa desmobilização desse ponto de vista. Eu já me quis aperceber disso numa ou noutra circunstância. Uhum. Relativamente à Angra, concretamente, como é que está a ser vivido este processo que, como eu disse na pergunta anterior, no fundo integra dois processos, aquele que é o repto da Diocese e daquele que é o repto que foi o repto do anterior bispo, do 39º bispo, do Dom João Lavrador, para um processo sinodal, ou um processo de caminhada sinodal, melhor dizendo, na própria Diocese, mas que agora, digamos, se tem de articular com uma interpelação que é feita por Roma diretamente às próprias paróquias e, neste caso concreto, às próprias ouvidorias que integram a Diocese. Sim, eu creio que sobre a caminhada sinodal, enquanto processo, enquanto estilo de vida, por mais renitência que haja, não há dúvida de que é preciso caminhar juntos, independentemente das opções que venham a ser feitas. Eu penso que, por mais renitência que haja, se calhar alguns vão cair do cavalo abaixo e compreender que não há outra hipótese para a gente ser igreja. Não é, como se diz aqui pelos Açores, cada um a tocar na corda da sua viola, porque realmente assim não funciona. Aqui na ouvidoria de Angra, a ideia que eu tenho é que realmente nós, aqui, praticamente todas as paróquias, talvez com uma ou duas exceções, têm o seu Conselho Pastoral de Paróquia, e esse Conselho Pastoral de Paróquia reúne, podemos dizer, é pouco, é verdade, talvez a Igreja devesse escutar mais, ouvir mais fora do seu âmbito estritamente funcional, mas sim, temos isso, e temos outros grupos paroquiais que me parece que têm, pelo menos, aberta a consciência para perceber a importância dessa caminhada sinodal, com todas as temáticas que nos anos anteriores também já foram refletidas. Penso que sim. O facto de talvez não abrirmos muito àqueles que não participam em nada e que estão de fora, talvez seja uma falha maior
que estejamos a ter nesta altura. Como é que poderemos ultrapassar essa falha? Eu recordo que ainda esta semana, e neste programa tivemos a oportunidade de o escutar também, o administrador diocesano, depois de ter feito um périplo pelas diferentes ilhas dos Açores e reunindo em São Miguel com o clero, sobretudo os ouvidores, e depois nas outras ilhas com todo o presbitério, na verdade ele dizia que havia alguma falta de mobilização por parte do laicado, ou seja, há uma indiferença generalizada que se acentuou com a pandemia. Ora, nós vivemos ainda num contexto pandémico em que as pessoas ainda estão muito marcadas pelo medo. Isso traduz na participação dominical, digamos assim, na participação na Eucaristia. Um abaixamento nessa participação. Abaixamento. Eu pergunto-lhe, deste ponto de vista, como é que a ouvidoria de Angra está a reagir de forma a, por um lado, a voltar a injetar entusiasmo nos leigos e, por outro lado, também trazer os leigos para este compromisso que é sermos igreja no mundo em cada momento e a cada tempo. É claro que mesmo antes da pandemia já todos sentíamos que não estamos num regime de cristandade e que os que participam na vida da Igreja são em número, não digo cada vez, mas são assim, em número cada vez mais reduzido, pelo menos em algumas faixas etárias. Isso já se verificava antes da pandemia. Agora, com a pandemia, muitos ficaram em casa. Entretanto, com o passar da primeira pandemia, alguns regressaram, mas outros continuaram em casa. Penso que muita gente ficou com a ideia de que se podia ir à missa através da televisão, como aconteceu naquelas 10 semanas, poderia continuar a ir, e portanto isso significa uma certa falta também de maturidade e de aprofundamento do que é a experiência cristã e do que é e daquilo que realmente a Eucaristia é, na essencialidade da Igreja. E, entretanto, como é que se pode superar isto? Pois não há soluções mágicas para superar isso, porque agora, por um lado, há este grande aumento de casos a nível pandémico, por outro lado, as pessoas continuam a fazer a sua vida, talvez com mais cuidados, mas nota-se que há um decréscimo na participação na missa dominical, embora seja um fator digamos, de avaliação em termos de qualidade. Também a vida cristã não é só a participação na Eucaristia. Mas eu penso que tem que haver digamos assim, uma motivação extra da parte de todos, clero e leigos mais responsáveis na Igreja, para realmente para tentarmos ir ao encontro daqueles que estão de fora, daqueles que não costumam participar tanto. Por outro lado, também se nota, e é uma reflexão que já tenho ouvido também da parte de alguns colegas e até de alguns pastoralistas, no sentido de se a gente ver que o cristianismo atualmente está a ser vivido muito em função apenas de certas situações, ou seja, as pessoas procuram a Igreja para determinados momentos, para determinadas situações, e parece que isso é suficiente, parece que isso basta. Morre uma pessoa, vai-se ao funeral, há a missa de 7º dia, a Igreja enche, mas depois no domingo seguinte já não enche. Há um batizado, sim senhor, os convidados vão à festa, há um casamento, idem. Quer dizer... uma religião de festas. No fundo, há uma religião, sim, em que realmente a religião parece que diz alguma coisa para determinados momentos, mas parece que não diz para os momentos todos. O facto, Padre Ricardo, o facto de ser uma ouvidoria, o caso da ouvidoria de Angra, para nos situarmos essencialmente em Angra, o facto de ser uma ouvidoria mais próxima geograficamente da Cúria, isso tem consequências na forma como se vive a Igreja e em Igreja? Geralmente, quando estamos mais próximos, há uma reação de maior distanciamento, digamos assim. Isto também é sentido na vivência... Eu penso que quer dizer, a terceira, não é, o centro da diocese, aqui em Angra, sempre foi um pouco anticlerical, pelo menos
por aquilo que se ouve dizer, talvez dada a importância e o peso que o seminário de sempre teve aqui, não é? Com as melhores cabeças da diocese, num passado em que não havia universidade, etc. Portanto, a própria sociedade civil às vezes tinha um certo antagonismo em relação a isso, porque representavam uma forma de poder, talvez. Atualmente, eu não noto que isso tenha muita influência no modo de ser igreja e no modo de estar em igreja, nomeadamente aqui na Ouvidoria de Angra, porque a Ouvidoria de Angra, onde é uma ouvidoria grande, é uma ouvidoria deve ter perto de 30 mil pessoas, são 19 paróquias, um curato, tem 17 párocos, tem 29 sacerdotes, tem 3 diáconos e 4 comunidades religiosas, de maneira que é uma ouvidoria com estas zonas pastorais todas, são 4 as zonas pastorais, cada uma delas com o seu coordenador, cada uma delas com o seu conselho pastoral, de maneira que há uma certa autonomia, aliás, numa dinâmica que já vinha de trás quando eu comecei como ouvidor, já quase há 5 anos, portanto também já estou na parte final, digamos assim, do meu mandato, e estas zonas funcionam com uma certa autonomia. Tudo o que tem sido abordagem de temas, de caminhada sinodal, tudo o que tem sido temáticas dos conselhos presbiterais nos anos anteriores, têm sido sempre abordadas primeiro num contexto de zona pastoral, e depois então é que no Conselho Pastoral da Ouvidoria, e portanto só depois é que tudo chega realmente à ouvidoria. Como é que caracterizaria a Ouvidoria de Angra do ponto de vista das suas diferentes realidades? Como disse, é uma ouvidoria grande, com muitos clérigos, com alguns movimentos que têm uma dimensão até diocesana, porque Angra é a sede desses movimentos, digamos assim, tem o seminário, mas os problemas e as realidades vão de ser muito diferentes, porque há uma parte mais urbana, como o senhor disse, mas também há uma parte muito mais periférica e muito mais afastada, com naturalmente uma vivência muito mais ruralizada. Como é que caracterizaria? Absolutamente. Portanto, as duas zonas dos extremos, a zona leste e a zona oeste, são zonas eminentemente rurais, não é onde, por um lado, se vê o sentido da proximidade das pessoas, a colaboração para iniciativas das paróquias, dos centros sociais paroquiais, onde existem as próprias orientações ou decisões que saem dos conselhos pastorais. Vê-se que há uma maior proximidade, uma maior envolvência das pessoas no mundo rural. Isso nota-se, quem já foi pároco no mundo rural e quem é do mundo rural sabe isso. Depois já há aqui uma grande concentração, por outro lado, de pessoas na zona urbana e suburbana, que serão mais de 20 mil pessoas, serão para aí umas 23 mil pessoas, Angra e periferia, em que aí já é diferente, porque a periferia serve muitas vezes de dormitório, onde as pessoas não criam relação com a vizinhança, nem com as estruturas da freguesia e da paróquia, e, portanto, aí a abordagem é completamente diferente e, portanto, as pessoas estão mais fora daquilo que possa ser a iniciativa de cada uma das paróquias ou, porventura, até do Conselho Pastoral de Zona. A cidade é diferente, evidentemente, porque penso que há muita valorização do individual, o modo de interagir também é um modo comprometido, não se pode dizer que não, há um modo também comprometido de interagir na cidade, mas parece-me que há um outro distanciamento que não se verifica no mundo rural, e isso não é bom nem é mau. É diferente. Ora bem. Padre Ricardo, nós estamos mesmo na reta final desta nossa entrevista e, portanto, deixo-lhe um desafio mais aberto, de forma a poder indicar-nos, digamos assim, quais são os principais
desafios da ouvidoria, não só para este tempo em que estamos em caminhada sinodal, não só para este tempo em que estamos em sede vacante, mas sobretudo para que a Igreja seja mais a expressão de Jesus Cristo para todos nós. Eu vejo aqui na nossa ouvidoria a necessidade de haver uma aproximação muito grande àquilo que são as jovens famílias, os casais novos, a pastoral familiar em geral praticamente não existe, está muito por baixo, a não ser aquela que existe nos movimentos, como é o caso das equipas de Nossa Senhora, por sinal funcionam muito bem aqui na Ilha Terceira, mas eu penso que ir ao encontro das famílias e haver uma oferta formativa e de evangelização, de proximidade em relação a elas, seria muito importante na nossa ouvidoria, e também considero que as camadas mais jovens, como é próprio do nosso tempo, a partir do Crisma, há pouca ligação à Igreja, eu penso que seria muito importante investir também nessa área. Não é para voltarmos a ter uma igreja de cristandade, mas é para que a Igreja, no seu dinamismo, na sua missão, pudesse chegar um pouco mais longe e não se restringir a estas idades mais avançadas, porque são elas que estão a ir às igrejas e são elas, pelo menos, que mostram assim uma vivência da fé mais comprometida e com uma dimensão de espiritualidade mais aprofundada, porque a gente vê, por outro lado, e também se tem conhecimento de que há pessoas que procuram a espiritualidade noutros tipos de meditações, de concentração, meditações de cariz oriental, etc. O que mostra que realmente que a espiritualidade está muito alargada e está muito fora já também do âmbito da Igreja. E para mim isto é uma preocupação. Agradeço ao Padre Ricardo, ouvidor de Angra, o Padre Ricardo Henriques, na primeira pessoa, uma ouvidoria com cerca de 32 mil habitantes, segundo o último census, e que integra a cidade património de Angra do Heroísmo, a primeira cidade do arquipélago, elevada em 1534, ano em que a bula de criação da Diocese de Angra, separando-a do Funchal, foi assinada pelo Papa Paulo III. A ouvidoria tem 4 zonas, no total são 19 comunidades, servidas por 15 párocos, num território onde residem e estão presentes cerca de 30 sacerdotes e 3 diáconos. Em Angra existe ainda o Seminário Maior, uma Santa Casa da Misericórdia, 2 obras sociais, a Cozinha Económica Angrense e a Irmandade de Nossa Senhora do Livramento, 2 santuários diocesanos que são ao mesmo tempo paróquia e 5 institutos religiosos e 11 centros sociais e paroquiais. Termina assim este programa Igreja Açores, no segundo domingo do tempo comum, em que a liturgia apresenta a imagem do casamento como uma imagem que exprime de forma privilegiada a relação de amor que Deus estabeleceu com o seu povo. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.